Fala, meu aluno, professor Tiago Amena, professor de língua portuguesa, e o assunto de hoje é funções da palavra ser, parte 1. Hoje nós iremos estudar algumas funções pertinentes ao vocábulo ser. Vamos agora compreender as funções do vocábulo ser. Mas nesta primeira parte da nossa aula, meu aluno, nós iremos tratar apenas da classe gramatical, ok? Na outra parte, ou seja, na segunda parte, eu irei falar da função sintática do vocábulo ser. Então, primeiro vamos buscar a classe gramatical, vamos fazer uma análise morfológica de cada vocábulo ser que eu coloquei aqui no quadro. Repare, quando eu digo a você, Pedro se olhou no espelho, você percebe claramente que Pedro olhou a si próprio no espelho. Ou seja, Pedro olhou a ele mesmo no espelho. Então, duas coisas chamam a nossa atenção. A possibilidade de eu colocar no lugar da partícula ser a expressão a si próprio. Repare que há uma concordância aqui de gênero e número. Se fosse feminino, seria a si própria. Se fosse masculino, plural, a si próprios, a si próprio, a si própria ou a si próprias, dando esta ideia reflexiva. E você consegue perceber que Pedro, ele pratica a ação de olhar e ao mesmo tempo ele sofre a ação de olhar. A prática da ação e o sofrimento da ação envolve um único ser, uma única pessoa, Pedro, tão somente Pedro. Então Pedro se olhou no espelho, Pedro olhou a si próprio. Isso significa dizer que esta partícula é apenas um pronome e é considerado um pronome reflexivo. Vamos colocar aqui pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Agora eu gostaria de dar uma dica bem legal a você, meu aluno. Cuidado! Quando você consegue substituir o vocábulo ser por a si mesmo, a si mesma, a si próprio, a si própria, confirmando essa ideia reflexiva, existe um outro detalhe que você deve observar. Para ser de fato pronome reflexivo, você tem de conseguir direcionar a ação do verbo para uma segunda pessoa. Veja se é possível direcionar a ação verbal para uma outra pessoa. Como funciona isto na prática? Repare, Pedro se olhou no espelho. O verbo é exatamente o verbo olhar. Eu consigo olhar outra pessoa? Eu consigo olhar alguém? Eu consigo, não consigo? Eu olhei a minha prima. Repare, eu olhei outra pessoa. Então é possível direcionar a ação do verbo para uma outra pessoa, dirigir a ação para uma outra pessoa. Aí você confirma a ideia reflexiva. Então são dois passos para o pronome reflexivo, ou para o pronome reflexivo recíproco, que nós iremos observar já já. Para ser um pronome reflexivo, eu tenho de encaixar essa ideia reflexiva trazida pelo vocábulo a si mesmo, a si mesma, a si próprio, a si própria, e também ser possível dirigir a ação do verbo para uma outra pessoa, para uma segunda pessoa, conforme eu já evidenciei. E aí nós confirmamos o pronome como reflexivo. Pedro e a mulher se olharam, repare que a ideia reflexiva continua, só que agora não existe apenas um ser envolvido, existem dois. Então você chama este pronome de pronome reflexivo recíproco. Há uma ideia de reciprocidade agora. E a palavra que você pode usar, a expressão que você pode usar para substituir o vocábulo ser, em vez de a si próprio, agora é Pedro e a mulher se olharam, ou seja, olharam um ao outro. Então, ó, olharam um ao outro. Repare que existe ainda a ideia reflexiva, pois Pedro pratica e sofre a ação de olhar. A diferença é que ele pratica a ação e sofre a mesma ação de uma segunda pessoa, pois há uma segunda pessoa agora envolvida no contexto.
Então continua sendo reflexivo, só que com uma ideia recíproca. Então, este vocábulo ser, o pronome ser, ele recebe o nome de pronome reflexivo recíproco. Recíproco. Pronome reflexivo recíproco, tá legal? É a única diferença. Havendo dois seres ou duas coisas envolvidas, com esta ideia reflexiva, prática e sofrimento de ação, você chama de pronome reflexivo recíproco. Alguns chamam apenas de pronome recíproco, também é possível, ok? Bom, então vamos continuar a nossa análise. O policial se suicidou. Repare como é importante perceber a possibilidade de você dirigir a ação do verbo para uma segunda pessoa. Porque quando você analisa o policial se suicidou, o rapaz se queixa de tudo e em crise a jovem se debate, você pode, num primeiro momento, conseguir substituir o vocábulo ser pela expressão a si mesmo, a si própria, a si mesma ou a si própria, ou a si próprio. Bom, vamos ver se eu consigo. O policial suicidou. Não faz sentido dizer o policial suicidou a si mesmo? Repare que o próprio verbo, a própria natureza do verbo, com base na sua origem, na sua etimologia, já significa isto. Suicidou, suicidar. Esse sui significa a si mesmo, a si próprio. E o sida significa matar. Daí vem homicida, homicídio e por aí vai. Então, apesar de você conseguir substituir a partícula ser por esta ideia de a si mesmo, agora você tem de aplicar o segundo detalhe que eu falei para confirmar o pronome como reflexivo. Veja se é possível direcionar a ação do verbo para uma segunda pessoa. Você consegue suicidar alguém? Faz sentido? Não faz. Eu não consigo suicidar uma segunda pessoa. Não dá para eu dirigir a ação verbal para uma outra pessoa. Sendo assim, ainda que você consiga encaixar a ideia de a si mesmo, a si próprio, este pronome não pode ser reflexivo. Então, muito cuidado. Não chame de reflexivo tão somente o pronome que permite a substituição de a si mesmo, a si mesma, a si próprio, a si própria, no singular ou no plural. Veja se é possível dirigir a ação do verbo, direcionar a ação do verbo para uma segunda pessoa. Assim você confirma o pronome como reflexivo. Ou só pronome reflexivo, ou pronome reflexivo recíproco, quando houver duas coisas ou duas pessoas envolvidas no processo, transmitindo a ideia de prática e sofrimento de ação. Então, neste caso, o policial se suicidou, nós estamos apenas diante de um PIV, pronome integrante do verbo ou parte integrante do verbo. A mesma coisa, o rapaz se queixa de tudo. Você consegue queixar-se alguém? É possível você queixar alguém? Não é possível queixar alguém. Você pode se queixar de alguém. Queixar-se de alguém é uma coisa. Agora, queixar-se alguém não é possível. Você não consegue direcionar a ação do verbo para uma segunda pessoa. Mais uma vez, nós estamos diante de um PIV, pronome integrante do verbo. Repare que o verbo suicidar-se é um verbo pronominal. Quando surge o pronome integrante do verbo ou parte integrante do verbo, significa dizer que é um verbo pronominal. Suicidar-se, queixar-se, são verbos que apresentam o pronome em sua estrutura. A mesma coisa ocorre aqui. Em crise, a jovem se debate. Tem de analisar sempre o contexto. Uma coisa é debater, outra coisa é debater-se. Então, repare que em se tratando do verbo debater-se, que é o que aparece aqui no contexto, você pode até encaixar a ideia de debater a si mesmo quando ela está em crise. Mas é possível debater-se uma outra pessoa? Eu vou debater-se, eu irei debater-se
Ou seja, não é possível debater-se uma segunda pessoa, não é possível debater uma segunda pessoa com esta ideia trazida pelo debater-se. Assim como não é possível suicidar alguém, assim como não é possível queixar alguém com o sentido de queixar-se. Percebeu que o verbo suicidar-se não permite que você suicide uma outra pessoa? O verbo queixar-se não permite que você queixe alguém, assim como o verbo debater-se também não permite que você debata alguém. São verbos que não admitem o direcionamento da ação para uma segunda pessoa. Então, ainda que você consiga, por alguma razão, encaixar a si mesmo, a si mesma, a si próprio, a si própria, não pode ser considerado pronome reflexivo. Então, aqui, mais uma vez, nós estamos diante de um PIV, pronome integrante do verbo ou parte integrante do verbo, tá legal? Não se esqueça que o contexto é soberano. Quando eu digo assim, ó, o policial se feriu com a arma, é possível ferir outra pessoa. Eu consigo ferir alguém. Eu consigo direcionar a ação do verbo para uma segunda pessoa. Além de encaixar, o policial feriu a si mesmo com a arma. Então eu confirmo que este pronome é pronome reflexivo. O rapaz se banhou no rio. Eu consigo banhar outra pessoa. Eu irei banhar a minha filha no rio, no sentido de dar banho. Então, se você consegue direcionar a ação do verbo para uma segunda pessoa, encaixando a ideia de a si mesma, a si própria, ou seja, percebendo a prática e o sofrimento da ação, você confirma o pronome reflexivo. Um apenas envolvido, pronome reflexivo apenas. Dois envolvidos no processo, pronome reflexivo recíproco. Ficou claro? Continuemos. Temos aqui, estuda-se muito aqui e vende-se casa. Repare, se você ainda não assistiu ao vídeo que eu gravei explicando o PIS e o PA, não deixe de assistir a este vídeo, parte 1 e parte 2, pois lá eu dou todos os detalhes em relação ao PIS e ao PA. Aqui eu apenas irei apontar. Estuda-se muito e vende-se casa. De todos os exemplos que há no quadro, você vai perceber que o praticante da ação, ou seja, o agente, é indeterminado. Isso já denuncia a possibilidade do PIS e a possibilidade do PA. E aí, para eu confirmar, você busca a natureza do verbo, a transitividade verbal. Estuda-se muito aqui é apenas um verbo intransitivo. Verbo intransitivo entre PIS e PA só pode ser PIS. Então aqui, repare, este ser é apenas um PIS, ou seja, partícula indeterminadora do sujeito ou pronome indeterminador do sujeito. Vende-se casa, vende alguma coisa. O verbo agora é transitivo direto. Verbo transitivo direto entre PIS e PA. A partícula ser vai ser PA. É apenas um PA, pronome apassivador. A transitividade que envolve o PIS, além de verbo intransitivo, nós temos também o verbo de ligação, nós temos também o verbo transitivo indireto. Então é verbo de ligação, verbo transitivo indireto e o verbo intransitivo entre PIS e PA vai caracterizar o PIS. São estas as transitividades que envolvem a partícula ser sendo PIS. Já no caso de PA, nós temos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto, mais o ser entre PIS e PA só pode ser PA. Então, estas são as transitividades verbais que surgem com estas duas funções. Porém, torno a dizer, não deixe de assistir ao vídeo em que eu falo do PIS e do PA com detalhes. Não é o objetivo aqui. Repare, eu sei se você mentiu. Você consegue substituir toda esta oração pelo isso. Eu sei isso. E você confirma que esta oração é uma oração, o O de oração, oração, o S de subordinada, subordinada,
oração subordinada, e este outro S de substantiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva. Sendo assim, a partícula C, ao introduzir uma oração subordinada substantiva, vai exercer o papel, a função de conjunção integrante. Conjunção subordinativa integrante. É uma conjunção subordinativa integrante, meu aluno. A velha e famosa conjunção integrante, tá legal? Conjunção subordinativa integrante. Basta perceber o vocábulo C introduzindo uma oração subordinada substantiva. Substitua pelo isso e veja se a substituição é coerente e possível. Se eu sair, irei de carro. Se eu sair, irei de carro. Caso eu saia, desde que eu saia. Repare que há uma ideia de condição. Então aqui é apenas uma conjunção subordinativa condicional. Conjunção subordinativa condicional. Repare, conjunção subordinativa condicional. Veja se é possível substituir por outras conjunções condicionais. Substitua pelo caso, substitua por desde que. Repare que a condição trabalha com aspecto hipotético, duvidoso. Se eu sair, ou seja, eu ainda não saí. Se eu sair, irei de carro. Então repare, a condição para eu sair é ir de carro. Ou seja, existe uma condição envolvida. Se eu sair, sairei de carro. Irei de carro. Se não for de carro, eu não saio. Eu preciso do carro para eu sair. Esta é a ideia. Então há uma condição envolvida. Repare que há um aspecto hipotético. E isso, inclusive, é confirmado pelo sair. Sair está no futuro do subjuntivo. E o modo subjuntivo, em regra, em geral, transmite a hipótese. Já embaixo, se sou eleitor, preciso de atenção, já não é mais uma condição. Eu já estou afirmando que eu sou eleitor. Repare que não existe mais a ideia hipotética. O que existe é um fato, é uma afirmação. Então eu não posso mais pensar na condição, porque a condição traz esse caráter hipotético duvidoso. Aqui eu estou afirmando que eu sou eleitor. Já que sou eleitor, preciso de atenção. Porque sou eleitor, preciso de atenção. Então aqui nós estamos diante de uma conjunção, repare, conjunção subordinativa causal. Aqui existe uma ideia de causa. Perceba que o verbo que aparece associado está no modo indicativo. E você sabe que, em regra, o modo indicativo transmite uma ideia factual, transmite uma certeza. Em regra, é lógico que você tem que observar cada caso. Então, isso já elimina a possibilidade de ser uma condição. Embaixo, nervosa, a menina se ria de tudo. Repare que você consegue retirar a partícula C do período sem prejudicar o sentido e sem prejudicar a correção gramatical. Não faz falta. Nervosa, a menina ria de tudo. A nervosa, a menina se ria de tudo, ou ainda nervosa, a menina ria de tudo. É apenas uma partícula expletiva ou de realce. Serve apenas para isto mesmo, para dar realce. Então, partícula expletiva ou realce. Partícula expletiva ou realce. Tudo bem, meu aluno? Bom, então aqui nós chegamos ao fim da parte 1 das funções da palavra ser. Como eu disse, o objetivo foi apenas trabalhar o aspecto morfológico. Na parte 2, trabalharei o aspecto sintático. Então, se você gostou deste vídeo, de imediato, deixe o seu like, inscreva-se no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificação
e compartilhe com seus amigos. Valeu, galera! Português é bom demais!